Boa tarde, brasileiros e brasileiras, meus seguidores do canal Donato. Eu aqui quero dar uma palavra para todos aí no momento, né? Antes de gravar mais um videozinho, né? Quero que esse ano 2000, né? E 21, que seja pela vontade de Deus, nosso Pai Eterno, abençoado para todos nós. Queremos, né? Sempre queremos o que é bom para nossas vidas e Deus sabe como nos fazer, né? Então, pessoal, antes aqui de eu começar o vídeo, eu quero citar aqui um capítulo, versículo, né, da palavra de Deus, que se acha em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 14 a seguir, né? Um varão servo de Deus, que é, né, um dos apóstolos de Jesus, por nome Pedro, e diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Então, pessoal, aqui é só esse o versículo por enquanto, né? Como esse grande homem de Deus no passado, que, né, até hoje a palavra dele é a mesma nesse versículo, né? Ele levantou-se naquela época no meio de uma multidão que estava ali presente, né, inspirado por Deus, e dirigiu essas palavras, né? Além do que ele falou depois, né, que o momento não vou citar agora, mas, né, dá para todos assim observar que a partir dali, depois daquelas palavras, né, que ele pediu para que aqueles pessoas ali, né, presentes ouvissem, né, eu creio que a duração de outros comentários ou mesmo outras palavras, né, dali por diante foram importantes, muito importantes, inspiradas por Deus, tá? Para que todos ali ouvissem, escutassem e observassem. Então, por isso é assim, né? Eu não quero dizer, eu quero dizer para vocês que eu não sou um dos, né, poderosos da Bíblia, né? Porque poderoso é só Jesus Cristo. Nós somos pó e cinza, isso sim, tá? Mas eu quero contar uma passagem que aconteceu sem eu esperar, sem eu ser avisado. E no momento foi como se alguém tivesse colocado na minha boca as palavras, poucas palavras, e eu citei naquela época, e dentro de 15 dias aconteceu. Então, pessoal, é assim, eu mesmo fiquei até assim um pouco suspenso, até admirado com aquilo. Eu morava em Osasco, né, na época, né, eu já morava em Osasco. E morei 10 anos em Osasco, foi a minha vinda do norte de Alagoas, né? Parei em Osasco. Um cunhado meu, né, que já se foi, Deus o tenha, ele tinha uma propriedade, essa propriedade ainda se encontra lá em Osasco, Jardim Santo Antônio, que alguém conhece. E ele tinha construído lá uma casa, né, um sobrado com vários cômodos. E eu casei com essa minha esposa, né, que era irmã dele, e ele cedeu 2 cômodos ali, um banheiro, né, pra gente morar. Eu pagava o aluguel para ele. Então o que acontece? Eu conheci ali um proprietário, né, um paranaense. O apelido dele era Silva Automóvel. Ele na verdade tinha uma loja de automóveis, né, comprava, vendia. E eu peguei aquele conhecimento ali com ele, né, e formamos uma amizade. Ele era uma pessoa assim muito simples, né, paranaense.
E aí ele tinha vários conhecimentos, era uma pessoa sincera. Falar a verdade, né? Aí a amizade foi grande, e ele. E com o tempo, né, chegou o Collor de Mello, né? Na época ele se candidatou, né, a presidente, ganhou. E depois, né, como todo mundo sabe, né, aconteceu dele trazer aquela surpresa, né, né, com juro alto, né? E o pessoal, claro, todo mundo gosta do dinheiro, né? Gosta de dinheiro. E quem já tinha um pouquinho e foi colocando na poupança, e a poupança cada vez mais, né, subindo o juro. E foi aquela correria, né? Eu na época não tinha dinheiro. Na verdade eu tinha 2.000 contos na época, né? Que era Cruzeiro, depois passou para RV, para Cruzado, né? E não tinha chegado ainda o real. O que acontece? E aquela correria, né? Corre para lá, corre para cá, e ele começou, né? Como os outros amigos dele de agência de automóvel, e começaram a vender automóvel para aqui, automóvel para lá, né? E foi aquela correria, jogando dinheiro lá dentro, e quando pensou que não, né? A loja dele tinha muito carro, na época, né? Carro usado, mas carro bom, né? E ali, por ali. Aí, os carros melhor, rapidinho foi vendido, e ele jogou lá dentro da poupança, né? Como os outros faziam, vendia carro, vendia casa, né? Vendia o que tinha, porque o juro tava chamando a atenção de muita gente, né? Não é verdade, pessoal? Então o que acontece? Ali a gente ainda, ele com uma meia dúzia de carrinho velho que ainda ficou, né? Dos carros mais velhos, e nós conversando um dia, isso já tinha acontecido, eles já tinham colocado, né? Vamos dizer assim, uma quantia, né? Boa. Aí o que acontece? Eu tava conversando mais eles, pessoal, tá? Assim, tava ele e tava mais um outro, que esse rapaz, ele também se tornou um amigo, assim, meu, né? Ali, porque foi se conhecendo e fomos conversando. E ele era caboclo assim, meio duro, assim, meio, né, sério. Até eu falei, né, do evangelho, que na época eu já era, né, cristão. Eu falei para ele do evangelho, ele ignorava e tudo, mas brincava assim, né, comigo, sem ignorância, né. E o que acontece? Depois de um determinado dia, eu estava ali mais eles, né, na loja, e alguém, sim, aí eu, do nada assim, veio na minha mente, né, eu falar para eles ali. E assim, eu lembro como hoje, que eu falei assim, olha, se eu fosse vocês, eu tirava todo esse dinheiro do banco e fazia uma outra coisa. Pode acreditar, pessoal, eles olharam para mim assim, e olhou um para o outro, e eu fiquei até meio sem graça. E eu não falei mais nada, eles também não falaram nada, que eu não lembro. Dali continuamos outro assunto, né? E tudo bem, passou aqui. Eu não repeti mais. Quando foi dentro de 15 dias, não foi mais do que isso. 15 dias. Sim, aí depois dali, os meus 2.000 contos que eu estava lá, na época, lá no banco, eu tirei, né? Só que. Então, pessoal, eu peço perdão para vocês aí, porque assim, na hora que eu tava gravando o primeiro vídeo aí da história que eu tava contando, aí acabou a bateria, esgotou a bateria, né? Então eu voltei para carregar o celular e voltei a dar continuação do vídeo, contar o resto da história que aconteceu, né? E então, assim, eu quero dizer para vocês que foi uma coisa séria, tá? Que eu jamais estarei aqui contando mentira para vocês verem que muitas das vezes, meus amigos, tá?
alguém duvida que Deus não venha falar, né, pela boca de alguém. Mas isso acontece, viu? Porque eu não tenho dúvida de jeito nenhum que Deus não tenha me dado esse pensamento e essas palavras para falar ali, naquele momento, para aqueles dois rapazes que estavam ali presentes, né? Um sendo proprietário daquela loja de automóvel e o outro amigo nosso. Então o que acontece? Eu fui depois dali, né? Cerrou o assunto nosso, né? Fiquei assim por mais uma hora ou mais ali. Depois eu fui embora para minha casa. Eu não morava longe, eu morava perto. Morava ali após a loja, né? Mais ou menos uns 300 metros. Então, quando foi com 15 dias, não foi mais do que isso. Aconteceu, né, o presidente, né, o Collor de Mello naquela época, ele é meu conterrâneo, é lagoano também, né? Ele trouxe aquela surpresa que ninguém esperava, né? E assustou muita gente e deixou uma revolta, né, para aqueles que tinham bastante grana, né, no seu poder. E o que acontece? Eu, sinceramente, eu fiquei sem jeito de voltar naquela loja por umas partes de dia. Pode acreditar o que eu estou falando. Porque eu não sabia, né, assim, qual era a reação daquele amigo meu, né, que era dono da loja, né, do colega que estava lá no momento. E o que acontece, né? Depois de alguns dias, aí eu fui chegando devagarzinho e pior que eu ainda tratei no assunto. Mas eles não levaram muito a sério, entendeu? Eles não se admiraram nada por aquilo. Eles podiam até achar, né, que foi uma coincidência, né? E na verdade não foi coincidência, tá? Eu falei porque senti de falar aquilo lá. E eu, se eu tivesse tido dinheiro naquela época, é que 2.000 conto não, eu podia tirar, né? Ninguém, né? Não foi, o dinheiro pouco não foi apreendido, né? Não foi. Eu podia tirar, eu tinha salvo o meu, sem problema, entendeu? Se eu tivesse depositado bastante grana na poupança naquela época, eu tinha salvado, porque eu não tinha ganhado tanto juro, né? Porque talvez não dava muito tempo, mas tinha salvado sem problema a grana que estava lá, né? Então tá aí, pessoal. Eu quero, assim, nesse momento, encerrar esse videozinho, que é a continuação do primeiro, né? E quero dizer para vocês que confiem nesse Deus maravilhoso, né? Fique na presença dele até o final da sua vida, que você não vai perder o seu tempo não, viu? Não vai perder o seu trabalho de forma nenhuma, eu te garanto, pela palavra de Deus e pelo que eu já, né, tenho alcançado durante esses 40 anos, que ele é verdadeiro, tá? Ele é o único socorro na hora da angústia, tá? De qualquer angústia que chegar até a nós. E mais um apelo eu passo para vocês, reforçando, né, o mesmo, como já tenho passado. Se curve adiante dele enquanto tem oportunidade, tá bom, meus amigos? Unhas e dentes, não tenha medo e nem tenha dó de desprezar, entendeu? Abandonar o pecado, porque o pecado não é a chave da vitória para a nossa vida. O pecado, ele agrada, entendeu? O que seja, ele satisfaz a nossa carne, porque ela é fraca, né? Ela se adapta rapidamente às coisas aqui, terrenas, entendeu? Mas o lucro maior é nós ter a salvação da nossa alma depois dessa vida aqui,
porque Jesus garantiu isso, entendeu? E continua sendo garantido na sua palavra, na sua santa palavra. Ele foi ao céu depois da ressurreição, né? Depois dos 3 dias que ele esteve morto, ressuscitou ao 3º dia e subiu até a Deus. Mas antes dele subir, ele já prometeu aos seus discípulos naquela época e permanecesse até o fim de suas vidas. Ele ia para a glória preparar lugar. E esse lugar lá na glória já está preparado, viu? Já está preparado, porque não falta mais nada para ele vir buscar a sua igreja querida. Tá certo? Aí está mais um conselho na palavra de Deus para todos que queiram ouvir gratuitamente. Deus abençoe e te guarde, você e a sua família. Abraço.